E aí galera, quem já assistiu a primeira parte, vamos para a segunda parte. Uma coisa importante para mostrar nessa tabela da configuração é que amanhã ou depois pode surgir uma conta nova aqui. Então como é que a gente tem que fazer para tratar isso? Para toda a sua planilha inteligentemente ser trabalhada apenas uma vez, que esse é o foco de mexer com o Excel. A gente vai selecionar agora do título até a última conta, vai na aba inserir e clica em tabela. E aqui eu vou observar se a minha tabela tem cabeçalho. Tem, então eu deixo habilitado e dou um OK. Vou agora na segunda, inserir tabela e dou um OK. Faço isso para todas as contas. Inserir tabela, dou um OK. Inserir tabela, OK. E inserir tabela, OK. Para que a gente faz isso? Observe que agora nossas tabelas têm uma orelhinha aqui no final da última linha. Observe uma coisa. Já preenchi aqui algumas contas novas para a gente entender o processo. Quando a gente cria uma tabela, e nós fizemos isso aqui também no começo da primeira aula, da primeira parte, selecionamos tudo e a gente foi lá e inseriu a tabela. Uma vez inserido, a gente não consegue duplicar a informação, tendo em vista que já tem uma tabela. E qual a vantagem disso, de ter uma tabela? Olha a orelhinha aqui também. Eu vou vir aqui e inserir mais uma movimentação de caixa. Eu vou colocar aqui no dia 16/9/2019. Observe que quando eu apertar Enter, nessas duas últimas colunas aqui, existem fórmulas que nós fizemos na parte 1 do nosso vídeo anterior. Vou dar um Enter. Ele automaticamente já criou as fórmulas que estavam aqui na linha de cima, já criou toda uma formatação que vem das tabelas de uma linha com cor, uma linha sem cor, e assim simplesmente eu vou começando a colocar contas. E vou pegar aqui também agora um escritório, como exemplo. Na conta escritório, a subconta, a nossa última conta aqui no nosso exemplo é taxas e impostos. Aí eu penso, poxa, eu precisava colocar aqui uma conta chamada material de limpeza, e não tem aqui. Qual que é a minha manutenção? Eu não posso digitar apenas aqui material de escritório, porque a grande vantagem de você criar essas tabulações, quando eu der um Enter, ele não deixa inserir uma informação que não tenha pré-feito o cadastramento na parte de configurações, para não haver nenhum tipo de inserções de dados aqui de forma errada, que para os nossos futuros relatórios não apareça lá nas contas. Então essa amarração de dados vinculada é extremamente importante para que a sua planilha funcione de uma forma adequada e inteligente e concentrada. Então eu venho aqui no escritório, onde tem já uma tabela, e vou colocar aqui material de limpeza. Enter. Observe que por ser tabela, ele já inseriu uma célula nova. Quando eu for lá em caixa, e aqui no escritório, eu tentar agora puxar aquela última conta, está aqui, já inserida a partir de uma tabela na tua aba de configuração dos teus planos de conta. Clique em limpeza de material de limpeza, vou colocar aqui uma observação, seja ela qual for, sei lá, 13, e aqui eu coloco um valor de material de limpeza, vamos colocar aqui R$130. Ok. A partir do momento que a gente vai agora alimentando o nosso movimento de caixa, lembrando que agora a gente não precisa se preocupar com o final de relatório, lembrando que ao mexer aqui eu perco a nossa linha de estrutura dos nossos títulos. Para que isso não aconteça, vou clicar aqui nessa célula vazia, vou vir na aba exibir, congelar painéis e dou um congelar painéis. Assim sendo, ele criou um painel fixo aqui. Ao ir descendo a minha tela agora, eu não perco mais os meus títulos. Isso facilita também a nossa alimentação da movimentação de caixa para futuros gastos e receitas que eu vou estar colocando aqui. Assim sendo, agora a gente vai querer começar a fazer os nossos resumos. Vou abrir uma nova aba aqui, chamado fluxo de caixa, que agora é o nosso resumo mesmo, propriamente dito por mês. Volto para cá, por tecla de atalho, essa alimentação aqui de movimentação é Ctrl
page up, volto para trás, Ctrl page down, eu vou para frente. Então, vindo aqui, eu preciso agora dar nome para cada coluna, para eu poder trabalhar de uma forma mais rápida e assertiva. Primeiro, vou clicar aqui no título grupo, e para essa coluna inteira, eu vou dar um nome aqui chamado base, underline, grupo. Enter. Silvio, precisa obrigatoriamente clicar esse underline? Não, isso é um mecanismo que eu uso como trabalho para a leitura do intervalo dessa coluna ser mais legível, na minha opinião. Caso você quisesse ter deixado isso de forma aqui toda grudada, sem underline, fica a teu critério. A única coisa que não pode é quando eu dou dois nomes, dar um espaço, daí o Excel não deixa você trabalhar assim. Nessa coluna eu vou dar o nome de base, underline, subgrupo, enter. Nessa coluna vou dar o nome de base, underline, valor, enter novamente. Para esta coluna daria o nome de base, underline, DRE, enter. E para esta coluna daria o nome de base, underline, fluxo, enter. Bom, vamos fazer a seguinte estrutura. Para a gente trabalhar de uma forma rápida, vamos aproveitar já e selecionar o título subgrupo e só essa primeira linha aqui. Ctrl C, vocês vão entender daqui a pouquinho. Na verdade, eu vou pegar, deixa eu ver uma coisa. Vou pegar isso aqui, ó, até viagens. Ctrl C, vou vir para cá no fluxo de caixa, vou aumentar um pouquinho a tela para ficar mais visível, vou clicar aqui, Ctrl V e dar um duplo clique para aumentar a largura da minha coluna, automaticamente. Sendo assim, ele já vem com filtro, ó, a validação já está feita. Caso eu quisesse pegar algum tipo de estrutura diferente disso, já poderia trabalhar desse formato, mudando a ordem que eu quero que apareça as informações. Eu quero que impostos venha para cá e escritório venha para cá. Então é mais rápido de você trabalhar. E aqui vamos supor que eu quisesse trabalhar com o título valor. Enter. Vou selecionar esse intervalo. Já vou dar bordas aqui ao título. Caso eu quisesse copiar essa formatação, eu dou um Ctrl C, venho para cá, Ctrl Alt V, ele trabalha com a abertura da tela de colar especial, com Ctrl Alt V, seleciono só formatos e dou um OK. Poderia ter trabalhado com a estrutura inteira, então Ctrl Z para voltar, seleciono todo esse intervalo, Ctrl C, seleciono aqui, Ctrl Alt V, clico em formatos e dou um OK. Ele trouxe toda a formatação sem a validação, é óbvio. Para tirar essa seleção de cópia, aperto apenas ESC. Vamos supor que eu quisesse fazer um resumo de quanto eu gastei já de toda a minha movimentação de caixa, sem pensar ainda em períodos. Então venho aqui e olha como fica fácil agora, sabendo das colunas que estão nomeadas na minha tabela caixa. Então eu venho aqui e faço assim, ó, igual. Soma para mim se na coluna chamada base grupo tiver alguma coisa idêntica a esse tipo de conta, então soma para mim a minha coluna chamada base valor e dou um enter. Gastei em automóveis R$ 1.600. Vou dar um separador de milhares aqui para apresentar assim, automaticamente com um duplo clique, ele já joga essa informação para todas as outras contas de forma automática. Observe que, vamos pegar impostos aqui de R$ 163. Vou voltar no meu caixa e vou filtrar apenas impostos. Vou dar um OK. A somatória dessas três contas vai me dar R$ 163. Claro que eu fiz não importando com o mês que ele determina, simplesmente eu somei todo o intervalo. Sendo assim, para as próximas aulas eu explicarei como a gente pode fundamentar esses tipos de relatórios de forma mais adequada, solucionando a parte de grupo, subgrupo
e períodos dentro de cada intervalo, ok? Obrigado por essa aula, até a próxima.